Pronto. Tá gravando, tá? Então, nós já vimos na semana passada o que é o sistema linfático, o que é a linfa e como esse sistema linfático funciona, não foi? Hoje a gente vai falar, e começamos a falar um pouco sobre a drenagem, né? Hoje a gente vai falar, de fato, a apresentação dessa drenagem. Como, de fato, ela funciona e como ela pode ser aplicada, certo? Falar um pouquinho da aplicabilidade, tá? Então, vamos lá. Ao final da aula, eu lembro que eu tinha comentado com vocês, algumas de vocês até entraram em contato comigo. Eu até peço desculpas, às vezes eu demoro um pouco de responder as mensagens, porque realmente são muitas mensagens. Às vezes meu celular acumula 120 mensagens, sabe? Mas eu sempre respondo, mesmo que demore, eu nunca deixo ninguém sem resposta. Vocês me mandaram mensagem perguntando do artigo, né? O que foi que eu fiz? Eu achei melhor a gente discutir o artigo, a gente faz a leitura, eu vou dar a aula, eu vou dar um tempo, porque geralmente eu faço isso em sala de aula, mas eu achei que não fosse funcionar nesse sistema online, mas eu fiz com outras turmas minhas essa semana e deu super certo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar a aula normal, no final da aula eu vou dar um tempo para vocês fazerem a leitura do artigo. Eu já disponibilizei o artigo no portal, unidade 3, seção 3, pré-aula. Aí eu vou dar um tempo, vocês abrem aí rapidinho, fazem a leitura nesse tempo que eu vou determinar, e depois desse tempo a gente discute aqui mesmo pelo Teams, tá bom? Então, não se preocupem em relação à discussão do artigo. Vai ser super rica e proveitosa, tenho certeza. Então, tá, vamos lá. Vamos falar sobre a apresentação e a aplicabilidade da drenagem linfática, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho alguns conceitos que falamos na semana passada. Nós falamos sobre a linfa. A linfa é um líquido que circula dentro de capilares, dos capilares linfáticos. Consequentemente, ela está ali o tempo inteiro circulando no sistema linfático. É um líquido muito semelhante ao sangue, porém não tem hemácias, mas tem linfócitos, que são células de defesa, que permeiam ali no nosso sistema linfático, né? O sistema linfático a gente viu também que é um sistema de defesa, é um sistema que está ali para captar esse líquido que fica no meio intersticial, e que ele faz a filtragem de macromoléculas, de tudo que é impuro, que está ali permeando o nosso sistema, e devolve esse líquido para o sistema vascular. Não é verdade? Isso a gente viu semana passada. E a gente viu que a drenagem linfática é uma conduta eficiente em ajudar nesse processo. E que, quando aplicada da maneira correta, ela vai ser fundamental para reduzir edema, principalmente, para ajudar esse sistema linfático a fazer o papel dele quando, por algum motivo, ele não está conseguindo. Certo? Mais ou menos isso, fazendo um resumão do que a gente viu na semana passada, né? E a gente vai ver hoje alguns conceitos novos, tá? Algumas definições novas. A gente viu também que existem que existem alguns ductos, na verdade, né? E que existe o ducto, que é um dos ductos principais, que é o ducto torácico, que fica ali para receber essa linfa proveniente da região torácica, né? Fazer toda a parte de filtração e devolver essa linfa para o sistema vascular. O que eu quero fazer de novo para vocês hoje? Que a respiração, ela tem envolvimento com essa drenagem, né? Ela tem essa relação com o sistema linfático, tá? Quando a gente inspira, existe uma expansão da nossa caixa torácica, tá? E o diafragma desce. O diafragma, meninas, é o principal músculo inspiratório. Quando o ar entra, o diafragma, ele contrai. Na verdade, quando o diafragma contrai, o ar entra. Ele é um músculo, o principal músculo responsável por isso, tá? Então, o diafragma desce e a linfa, ela não consegue subir, tá? Por conta desse movimento de expansão da caixa torácica e de
descida do diafragma. A linfa fica um pouco ali impactada, né? Porém, durante a expiração, a linfa consegue avançar, porque o diafragma volta para sua posição inicial e a caixa torácica também, tá? Fazendo com que a linfa ascenda, avance, né? Ascendendo e desembocando na circulação venosa, tá? Então, a respiração, ela é importante nesse processo de drenagem. A gente precisa orientar os nossos clientes, os nossos pacientes, a respirar da maneira correta e ajudar no processo de drenagem, ter essa consciência em relação à respiração, tá bom? Então, em virtude disso, desse processo de respiração, né, a respiração, ela vai auxiliar, ela pode auxiliar nessa coleta da linfa, pois se mantermos um tempo maior de expiração ou realizarmos de forma mais profunda, conseguiremos promover uma maior coleta da linfa. Então, sempre orientar. Eu coloquei ali a imagem, ela não está mexendo, né? Era uma imagem animada. Essa imagem no slide, eu acho que é porque aqui no aplicativo não move. Tá movendo? Não. É uma imagem animada, onde dava para ver bem o diafragma contrair. O diafragma é esse folheto muscular que está logo embaixo do pulmão, né? Formatozinho assim de cúpula, tá? Então, dá para ver bem nessa imagem o diafragma descer e subir. Quando ele desce, a gente inspira. Quando ele sobe, o ar sai e a gente faz a expiração. A gente precisa orientar o nosso cliente a expirar de forma mais lenta, tá? E mais profunda. Inspirar de forma mais profunda e expirar de forma lenta. Porque isso vai ajudar nesse processo de auxílio da coleta da linfa, tá certo? Até aqui tudo tranquilo? Dúvidas? Então, eu vou seguir, tá bom? Existem outros fatores que auxiliam na coleta dessa linfa, como, por exemplo, os movimentos corporais. Essa outra imagem que estava aí, também era uma imagem animada, era um GIF animado, que também não está passando, né? Pelo menos aqui para mim, não sei se passa para vocês. Mas eu tinha colocado esse GIF para mostrar quando a gente fica na ponta do pé, o movimento de contração desses músculos aí, que a maioria conhece como panturrilha, mas que o nome correto é tríceps sural, porque é composto por três músculos, né? Mas esse músculo, que a maioria conhece como panturrilha, chama tríceps sural. E ele, quando a gente faz movimentos de ficar na ponta do pé e voltar, ele funciona como uma bomba, né? Quando ele contrai, a contração, os movimentos, né? A contração desses músculos impulsionam o sangue e a linfa para cima, tá? Então, os movimentos corporais, através da contração dos músculos esqueléticos, modificam a pressão do tecido intersticial. Então, tá ali aquele espaço intersticial, né? Ali aquele espaço que fica entre os vasos. Quando ocorre a contração muscular, esse líquido que está ali extra, fora do vaso, ele acaba retornando por conta da pressão que acontece ali. Então, olha aqui na imagem. Com o aumento da pressão, uma maior quantidade de líquido é recebida pelos vasos linfáticos, modificando, consequentemente, a sua pressão interna, pressão dentro do vaso, né? Que causam uma sequência de contrações que são transmitidas aos segmentos subsequentes do sistema linfático, gerando aumento do recolhimento da linfa. Observe na imagem, minhas queridas. Eu tenho, naquela primeira imagem ali, eu tenho um capilar arterial, né? Eu tenho uma artéria, e do outro lado eu tenho a veia, a artéria em vermelho e a veia em azul. E o verdinho ali no meio é o capilar linfático, tá? Tá ali no meio. E aquilo ali amarelinho é líquido no espaço intersticial. Quando acontece a contração muscular, a pressão ali aumenta e esse líquido acaba entrando no sistema linfático. Eu vou mostrar para vocês como, tá? Mas ele acaba entrando. Então, há um recolhimento maior da linfa, certo? Então, para vocês entenderem que os movimentos do nosso dia a dia também favorecem esse recolhimento da linfa, tá?
Por isso que pessoas internadas, por exemplo, que ficam acamadas, sem se mover, pode ter algum comprometimento renal? Pode, mas o fato de estar sem movimentos ajuda também a pessoa a ficar naquela situação de edema, né? A gente fui visitar fulano no hospital, na UTI, enfim, e ele estava inchado demais, né? Então, assim, o fato de ficar sem movimentar, sem fazer essa contração, sem fazer os movimentos corporais, acaba auxiliando esse edema, né? A formação desse edema, tá? Então, observem aí na imagem como é que acontece. Aqui no amarelinho ali, entre o capilar vermelho, que é a artéria, e o azul, é o líquido, né? O líquido intersticial, a linfa. E ali o verdinho, aquele capilar verdinho, é o capilar linfático, tá? Que fica ali no meio. Então, quando há essa contração muscular, tudo ali se comprime, a pressão ali aumenta e essa linfa que está fora do capilar acaba entrando nele, ok? Então, existem alguns fatores que acabam promovendo a estase de líquidos, né? A parada, o edema, promove que aquele líquido fica ali parado. Eu trouxe alguns desses fatores para vocês. Então, nesse slide, a gente pode ver falta de movimento, tá? Então, eu acabei de falar um exemplo para vocês. A pessoa que, de repente, ficou acamada, que está lá internada no hospital, ela já é acamada em casa, ela tem uma tendência maior a fazer edema, tá? Insuficiência vascular, aquela pessoa que tem alguma insuficiência mesmo a nível vascular, vai acabar também fazendo estase de líquido e edema. Insuficiência cardíaca, às vezes a pessoa, fulano é cardíaco, né? E aí fulano está sempre com aquele aspecto de inchado, né? Sempre algum membro apresenta algum tipo de inchaço, de edema, por conta disso, tá? E traumatismos, porque geralmente um trauma ele vai gerar um processo inflamatório. E todo processo inflamatório vem acompanhado de edema, tá? Então, esses aí são alguns fatores que acabam promovendo estase de líquido, consequentemente, edema, tá? E existem também condições patológicas que acabam promovendo o acúmulo de líquido. Que condições patológicas são essas? Trouxe aí para vocês. Uma delas é o linfedema. O próximo slide tem as imagens para vocês fixarem melhor na cabecinha de vocês. O linfedema, a flebite, varizes, celulite e pós-cirúrgicos, tá? Então, repetindo, linfedema, flebite, varizes, celulites e pós-cirúrgicos. Então, existem outras condições, tá? Eu trouxe algumas para vocês, as mais frequentes, as mais comuns. Existem outras. Então, essas condições patológicas acabam promovendo o acúmulo de líquido, porque alguma coisa no mecanismo, né, alguma coisa no organismo impede a drenagem. Existe uma diferença entre existe algo que impede, né, a drenagem, ou porque acumula muito líquido, ou porque o sistema de drenagem está deficiente, por uma dessas duas razões. Vamos ver aqui agora as imagens. Então, ó, eu tenho aqui, na primeira imagem, um linfedema, tá? Na segunda imagem, a flebite. E ali na terceira imagem, a celulite, tá? Então, em todas essas condições, a drenagem é uma conduta extremamente bem-vinda, porque vai auxiliar esse processo. Vai auxiliar o sistema linfático a absorver esse líquido que está extra, né? Que está, digamos assim, ascendente, que está demais, por alguma razão, tá? Então, por isso, quando vocês ouvem falar, a drenagem linfática é bom para celulite, é uma verdade, certo? Porque a celulite é um dos mecanismos patológicos que dificultam esse processo de absorção do líquido, certo? Então, qual que é o papel da drenagem linfática? A gente falou um pouquinho do conceito da drenagem linfática já na semana passada, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho desse papel dela. Então, a drenagem linfática manual auxilia exatamente nesses casos. Que casos? Casos onde ou eu vou ter
uma alteração no processo de drenagem no sistema linfático, ou eu vou ter uma produção a mais de líquido no organismo, tá? Então, quando o sistema ele não é eficiente nesse recolhimento dessa linfa. Então, a drenagem linfática age ativando a circulação linfática, aumentando a velocidade do transporte da linfa, o transporte de oxigênio nos tecidos e propiciando a redução dos excessos de líquido. Então, olhem como a drenagem linfática é importante, não é? Existe um caso clássico, acho que eu até falei na semana passada esse exemplo. O exemplo clássico da mastectomia, que é quando a mulher passa por um processo de retirada total da mama. E aqui a gente tem os linfonodos axilares, né? Então, quando, às vezes, o câncer, ele está no estado mais avançado e a mastectomia precisa ser radical. A mastectomia radical é a retirada de toda a mama e dos linfonodos axilares também. Então, o que acontece com esse braço? Ele vai fazer edema. Porque lá, lembra que eu falei para vocês que nos linfonodos que acontece a filtração, né? A linfa desemboca no linfonodo, o linfonodo filtra tudo que está ali e devolve para o sistema vascular, né? Para a corrente sanguínea. Se eu não tenho linfonodo aqui, não tenho onde desembocar essa linfa, esse líquido, e aí faz edema no braço, né? Isso é um exemplo clássico. Então, olha a importância da drenagem linfática. A gente vai chegar na importância da drenagem a nível facial, tá? Eu tô falando aqui de exemplos macro para vocês. Até porque, como a nossa disciplina é disciplina ENI, o livro também sugere esses conceitos, e é importante mesmo, antes de vocês aprenderem de fato essa parte facial, entender o contexto geral da coisa, tá? Então, a drenagem linfática, ela é super importante nesse contexto, certo? E vai ajudar bastante nessa questão de absorção e redução dos excessos de líquido. E o que é que eu quero trazer para vocês? Como é que isso acontece, né? Ah, professora, a senhora falou que a contração muscular vai ajudar a deslocar esse líquido para dentro do vaso linfático, falou que a drenagem linfática também vai ajudar, né, a captar essa linfa, esse líquido, mas como é que isso acontece? No capilar linfático, existem válvulas linfáticas e existem os linfângios. Nós vamos entender o que é um linfângio e por que ele é importante, tá? Eu quero que vocês olhem essa imagem aí agora, no slide. É uma imagem, inclusive, do livro didático de vocês, está lá, tá certo? Observe que eu tenho aí um vaso linfático, certo? Então, a partir dos vasos coletores, né, os vasos linfáticos coletores, há válvulas presentes em todo o trajeto do vaso linfático. Vocês conseguem ver ali a válvula, não consegue? Que tá assim, um negocinho assim. Essa válvula abre para a linfa passar, depois fecha. Abre para a linfa passar e fecha. Então, ela vai impulsionando essa linfa para frente. Tá? Como eu estou fazendo aqui, ó. Ela abre, a linfa passa, ela fecha. Olhem agora ali na imagem. Válvulas. Estão vendo? Válvulas. É isso aí que eu estou mostrando para vocês, ó. Ela abre, a linfa passa, ela fecha. Ela abre, a linfa passa e ela fecha. Certo? Válvula linfática, tá? Então, o espaço entre as válvulas é chamado de linfângio. Existe uma válvula aqui, outra válvula aqui, outra válvula aqui, outra aqui e por aí vai. O espaço entre as válvulas é que é o linfângio, certo? O espaço entre as válvulas é que é o linfângio, tá? Ele funciona de modo semelhante ao nosso coração, no sistema circulatório. Na medida que se enche de linfa, suas fibras contráteis geram um impulso unidirecional, que dirige a linfa de um linfângio para outro, auxiliando na coleta de linfa. Vamos entender o que é que eu quero dizer com isso, tá? A gente viu ali a válvula, não viu? Deixa eu ver, a próxima imagem aqui vai ser mais fácil de vocês entenderem. Pronto.
As válvulas estão ali, não é? Que eu mostrei para vocês, né? Ela abre, olha aqui para mim. Ela abre, a linfa passa, ela fecha. Ela abre, a linfa passa, ela fecha. Ó, certo? Só que para essa válvula abrir, o linfângio, olha ali na imagem acima, o que é o linfângio? O linfângio, que é o que eu falei para vocês, eu tenho uma válvula aqui, olha para mim. Tem uma válvula aqui, outra aqui. Professora, a imagem não aparece para mim. Mais alguém sem ver o slide? Está aparecendo na tela, não é possível exibir conteúdo. Não estou vendo também. Para Quem mim mais também não não. vê o slide? Agora apareceu. Apareceu? Continuo sem visualizar. Mais alguém além... É Tamara, não é? Exatamente. Mais alguém além de Tamara não consegue visualizar? Sueli não conseguia, mas agora já consegue. Já consegui. Joia. Tamara, faz o seguinte, aconteceu isso ontem na minha turma. Eu pedi para a aluna sair e voltar. Quando ela voltou, ela conseguiu visualizar. Certo. Vê se você consegue fazer assim, para ver se aparece para você. Como só é no seu celular, talvez fazendo isso apareça, tá bom? Aí eu te aceito aqui, eu te aceito aqui de volta. Tá ok. Pronto. Então, meninas, deixa a Tamara voltar. Eu fiz isso desde o início, Pro, que eu não estava vendo os slides. Aí saí Consegui, professora, obrigada. e de novo. Pronto, joia, maravilha. Ela voltou já? Sim, consegui. Ah, pronto, maravilha. Graças a Deus. Vamos lá, então. Obrigada. Então, olhem aqui para mim. Olhem aqui para mim. Eu tenho uma válvula aqui. Olhem, prestem atenção. Tentem viajar na maionese junto comigo, tá? Vamos imaginar aqui. Aqui é um capilar linfático. Ó, um capilar linfático. Certo? Aqui eu vou ter uma válvula. Aqui eu vou ter outra. Aqui eu vou ter outra. Aqui eu vou ter outra. Várias válvulas aqui nesse capilar, tá bom? Pronto. Entre uma válvula e outra, eu tenho... Não passa não, gente, o slide. Senão, às vezes, ele sai e depois, para eu conseguir voltar... Aí, tá vendo? Para eu conseguir voltar, às vezes demora, às vezes não aparece para um, não aparece para outro. Aí eu vou pedir a vocês para não mexerem nos slides. Sanduichinho não tá. Mas ele demora para voltar o slide. É um processo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar ali. Enquanto não volta, vamos aqui prestar atenção na explicação. Entre uma válvula e outra, eu tenho o linfângio, tá? Esse espaço que fica entre uma válvula e outra é o linfângio. Na parede desse linfângio existem sensores elétricos, né? Que eles, quando esse linfângio enche de linfa, eles promovem a contração desse linfângio, que é esse espaço entre uma válvula e outra. Então, promove essa contração. Quando promove essa contração da parede do linfângio, da parede do vaso, a pressão lá dentro aumenta. E o que acontece com a válvula? Ela abre. E aí, a linfa que estava nesse linfângio vai passar para o linfângio seguinte. E assim, consequentemente. Dessa forma, é que vai acontecendo a transmissão da linfa, né? Só que isso é bem rápido, né? Eu tô falando aqui como é que acontece de uma forma mais lenta para vocês entenderem. Mas isso acontece de uma forma mais rápida, tá? Deixa eu passar aqui voltar para os slides onde a gente estava. Estávamos aqui. Aparece aí para todo mundo? Aparece sim, professora. Maravilha. Então, observem. Ali, tá vendo?
O vermelhinho é a linfa, tá? Aqui, pronto, na primeira imagem lá em cima, ó que coisa linda, gente. Um capilar linfático. Visto por fora, de baixo para cima a gente vê ele por fora, lindinho, né? E depois tem um corte ali que dá pra gente ver ele por dentro. Ó que linda a válvulazinha ali, ó. O que acontece? Ela abre, a linfa passa, ela fecha. Ela abre, a linfa passa, ela fecha. Ali naquela primeira imagem. Esses gomozinhos ali são os linfângios, que a gente vê nessa segunda imagem com a setinha vermelha, que é a linfa, tá? Ali, ó, as válvulas de novo, tá vendo? Cada gominho desse é um linfângio. Na imagem de baixo, essa que tá mais assim, horizontal, que tem assim, linfângio em diversas fases de preenchimento. A gente consegue ver a contração. A contração é um reflexo elétrico, tá? Como eu disse para vocês, quando o capilar linfático, o vaso linfático, entende que aquele linfângio está cheio, a pressão ali dentro aumentou, esse estímulo, esse reflexo ocorre, e aí a parede desse linfângio contrai. Quando ela contrai, a válvula que está ali vai abrir e a linfa vai subir. A linfa vai passar adiante, certo? Até aqui, todo mundo conseguiu entender? Ou ficou dúvida sobre como funciona o linfângio, como é que a linfa, como é que absorve essa linfa e essa linfa vai subindo, assim, passando no trajeto do sistema linfático? Dúvidas, não? Tá tudo beleza? Eu fico tranquila de vocês não terem dúvidas, ao mesmo tempo eu fico com medo de vocês terem dúvidas e não estarem falando. Mas eu confio em vocês, eu sei que se tivesse, vocês falavam, tá? Então eu fico tranquila de que vocês entenderam essa mensagem, porque é importante. Por que é importante eu saber desse mecanismo? Por que eu tenho que saber sobre linfângio? Por que eu tenho que saber desse negócio de linfa passando dentro do capilar? Porque a gente vai ver que a drenagem linfática, ela tem que ser feita de forma suave e rítmica. Porque a linfa, ela vai passando de um linfângio para o outro, não é? Obviamente que é algo rápido, não é devagarzinho, como eu estou falando aqui. Como eu disse a vocês, estou falando devagar, porque é um processo didático para vocês aprenderem. Mas isso ocorre, né, de uma maneira mais rápida. Então, a gente vai fazer de forma suave, leve e rítmica, tá? Para ajudar esse processo de transporte da linfa. Por isso que eu tenho que saber como isso acontece. Por isso que eu tenho que entender o que é o linfângio, né? Como é que essa contração reflexa ocorre, tá bom? Então, vamos falar agora da aplicabilidade, ali saiu DAS na hora de digitar, mas é a aplicabilidade da drenagem linfática, tá? Então, nas funções esqueléticas, a drenagem linfática torna-se uma grande aliada, pois parte das patologias acontece devido à perda do equilíbrio hídrico e homeostático do tecido. Foi o que eu falei para vocês. Esse equilíbrio entre a produção de líquido e a absorção desse líquido, ele precisa existir. Quando começa a ter um desequilíbrio, obviamente, esse líquido não vai ser drenado como deve ser drenado, tá? Então, nessas disfunções, a drenagem linfática é uma grande aliada, pois vai ajudar nesse processo. Então, tratando-se do corpo, a drenagem auxilia no tratamento, como a gente já viu, né? Da celulite, da eliminação de líquidos, da regularização do pH do intestício, que é esse espaço ali entre os vasos, a fim de não produzir aderências teciduais. Auxilia também em caso do linfedema, que eu dei que eu mostrei a imagem lá para vocês, ou edema em si, de qualquer tipo, pelo aumento da eliminação dos líquidos, assim como em patologias de insuficiência venosa e insuficiência cardíaca também. Então, a drenagem linfática vai ser uma amiga, uma parceira, uma aliada em todos esses processos patológicos, tá? Para ajudar o nosso organismo a absorver esse líquido que, por conta dessas razões, acaba ficando em excesso no nosso corpo. E aí, trazendo para a parte da drenagem linfática facial, é importante dizer para vocês que é muito utilizada no pós-cirúrgico de cirurgias plásticas, por exemplo.
ou cirurgia reparadora, às vezes a pessoa sofreu um trauma que, por algum motivo, deformou sua face, o seu rosto, e aí ela vai fazer uma cirurgia plástica para remodelar aquela aparência que ficou após o trauma, ou a nível estético mesmo, tá? A pessoa que, por alguma razão, não gosta de algo no seu rosto, não se sente bem com aquilo, quer melhorar a sua autoestima, melhorar aquilo que lhe incomoda, para fazer o procedimento de cirurgia plástica, tá? Um exemplo é a blefaroplastia, que é a cirurgia para correção de pálpebras, né? Pode promover ali um edema pós-cirúrgico, enfim. As rinoplastias também, principalmente rinoplastia com intervenção óssea, tá? Vai haver hematoma, vai haver edema na face. Então, a drenagem linfática vai ajudar bastante nesse processo. Lifting facial também, que é a cirurgia de face para corrigir a flacidez e rugas, né? Para dar um up no rosto. Então, a drenagem, vai haver um edema ali no pós-cirúrgico também. A drenagem vai favorecer esse processo, né? E danos nos vasos que levam ao aparecimento de sangramento, hematoma, edema e dor, tá? Então, em pós-cirúrgico de face, a drenagem linfática facial é muito bem-vinda. Quando realizada da maneira correta, ajuda muito esse processo pós-operatório, esse processo de recuperação. Então, é uma conduta que está ali, de fato, super eficiente nesse processo. Então, é necessário conhecer o procedimento cirúrgico para realizar a drenagem, sem desrespeitar as linhas, tanto da drenagem quanto da cirurgia, tá? Então, a gente viu que a gente acaba drenando para o ducto cervical e o subclávio, né? Quando a gente faz a drenagem facial. A gente falou isso, não foi? Então, a gente vai realizar movimentos que drenem para essas regiões. Então, eu preciso conhecer o procedimento cirúrgico, a linha, né, a cicatriz, o sítio cirúrgico, onde é que foi, para respeitar essas linhas. E respeitar também o trajeto da drenagem, certo? É preciso também tomar cuidado com a pele que foi descolada, devido ao grande trauma inflamatório. Até mesmo no pós-operatório de câncer de cabeça e pescoço, utilizamos a drenagem linfática. Porém, ficamos atentos para a presença de metástase, tá? Porque quando há metástase, o processo de drenagem, como envolve ali um sistema, é um sistema paralelo ao sistema sanguíneo, né? Sistema cardiovascular ali. É um sistema ali paralelo muito próximo. Se eu tenho um quadro de metástase, eu posso estar deslocando células sanguíneas. Então, se existe esse processo metastático, eu não vou fazer a drenagem. Mas se não existe, eu posso sim fazer a drenagem nesses casos de pós-operatório, de face, cabeça e pescoço, para também ajudar nesse processo de recuperação pós-cirúrgica, né? Redução de edema, enfim. E ainda sobre a drenagem linfática facial, a grande relevância nesses casos é que poderá ser realizada imediatamente no pós-operatório. No primeiro dia pós-operatório já posso fazer, né? Com a finalidade de reduzir os sintomas de desconforto e dor, além de contribuir para a normalização da sensibilidade da pele, que fica diminuída nesse momento de pós-cirúrgico, tá? Então, é super bem-vinda, logo no pós-operatório imediato, a realização da drenagem linfática facial. As complicações cirúrgicas, como fibrose, edema, aderência e retração tecidual, elas também são minimizadas pela drenagem, ou seja, mais um ponto para a drenagem linfática. Então, além de reduzir o edema, ela vai ajudar para que não forme fibrose, para que não forme aderência, para que não haja retração tecidual. Tudo isso é minimizado pela drenagem, tá? Então, minimiza também o tempo pós-operatório, restaurando a funcionalidade e melhorando o resultado da cirurgia. Por isso que a gente ouve muito falar da drenagem linfática no pós-cirúrgico, de cirurgia plástica, tá? A pessoa faz a cirurgia, geralmente a pessoa, já existe a casadinha, né, do profissional que realiza a drenagem com o profissional que vai fazer a cirurgia plástica. E aí já direciona para poder sair da cirurgia e já começar a fazer suas sessões de drenagem.
Então, no pré-operatório, a drenagem é realizada com o intuito de, entre aspas, amaciamento da musculatura, também para eliminar toxinas e, se houver algum grau de edema, também diminuir, preparando o tecido para a melhor manipulação cirúrgica. E existe aí as correntes associadas as microcorrentes associadas à drenagem, tá? A drenagem sozinha já tem um efeito muito bom. Quando ela é associada a uma microcorrente, por exemplo, ela vai ter um resultado melhor ainda. Como é que eu quero explicar isso para vocês? Então, a drenagem linfática facial não é somente utilizada para tratamentos mais invasivos, mas também auxilia tratamento estético, mais conservadores. Então, não necessariamente ela está ali sempre associada com cirurgia plástica, por exemplo. Ela pode ser realizada sem cirurgia, com outros ganhos associados a ela, tá? No que diz respeito ao rejuvenescimento, a pessoa quer ter um aspecto mais jovem. A drenagem linfática, ela regulariza o pH do rosto e acelera o metabolismo local. Então, auxilia na eliminação desses resíduos metabólicos, que acabam promovendo um aspecto ruim à pele do rosto, né? Então, acaba favorecendo a nutrição e a oxigenação desse tecido local. Tudo isso favorece a condição de uma pele mais saudável e rejuvenescida. Então, não necessariamente eu vou fazer drenagem linfática facial apenas no caso de pós-cirúrgico. De repente, uma cliente vai procurar vocês para fazer drenagem porque ela quer se sentir melhor, ela quer melhorar a aparência do rosto dela, e isso vai acontecer. Por conta da alteração do pH, por conta da melhora da oxigenação nos tecidos ali, da nutrição desses tecidos, e aí essa cliente vai ficar com o aspecto da pele um pouco melhor. A minha não está lá das melhores para mostrar para vocês, mas às vezes eu faço em mim mesma, né? A autodrenagem. Então, libero os linfonodos e faço. A gente vai chegar na parte que eu vou ensinar, de fato, a técnica para vocês. Então, assim, acaba que ajuda, de fato, a gente sente a diferença no rosto. E as clientes também sentem, os clientes também sentem, né? Então, nesses casos, a drenagem pode ser associada a microcorrentes, que a gente chama de MENS. Um tratamento baseado em uma corrente subsensorial, que estimula a produção de aminoácidos e, consequentemente, de proteínas. Então, eu vou associar a drenagem a uma microcorrente. E eu vou potencializar os efeitos benéficos dessa conduta. Quando eu associo as duas, eu vou ter um resultado, vou ter um plus no resultado que eu quero alcançar com a minha cliente, tá? Então, o ser humano, ele apresenta um circuito de bioeletricidade. Todos nós temos impulsos elétricos. O nosso coração funciona assim, os linfângios funcionam assim. Então, nós temos um circuito de bioeletricidade contínuo no nosso corpo. Quando a gente vai envelhecendo, esse circuito de bioeletricidade, ele vai reduzindo esse fluxo, o fluxo da corrente elétrica dele. Ele vai reduzindo, é natural. Um jovem vai ter esse impulso, essa bioeletricidade muito melhor do que um vovozinho, do que um idoso. Faz parte do processo de envelhecimento, tá? Então, os tecidos envelhecidos, eles acabam sendo pobres em energia. Tem uma redução do suporte sanguíneo e também tem uma redução de oxigênio e nutrientes. Por isso que a gente acaba ficando com alguns aspectos característicos do envelhecimento. Um dos motivos é essa alteração no circuito de bioeletricidade. Então, com a aplicação das microcorrentes, com a aplicação da MENS, a gente aumenta esse fluxo, tá? Então, isso permite uma recuperação da resistência do tecido e, consequentemente, o restabelecimento da homeostase das células, o que estimula a produção de aminoácidos. O plano de atuação da MENS é profundo, podendo atingir um nível muscular e apresentando imediata atuação do plano cutâneo e subcutâneo. Então, a microcorrente, ela vai agir nessa bioeletricidade, vai aumentar esse fluxo elétrico e vai favorecer também, vai estimular a produção de aminoácidos, vai favorecer, junto com a drenagem, esse aspecto rejuvenescedor, digamos assim, tá?
Então, a microcorrente, a MENS, auxilia uma importante função do sistema linfático, devolver as moléculas plasmáticas do líquido intersticial à circulação. Ela aumenta a mobilização de moléculas para o sistema linfático, pois quando são aplicadas em tecidos com a finalidade de rejuvenescimento, as moléculas carregadas são postas em movimento e sua migração para o interior linfático torna acelerado. Vocês lembram que o linfângio ele vai atuar com o auxílio da corrente, né? Na verdade, ele vai atuar quando ele enche, vai haver um estímulo elétrico e ele vai fazer a compressão e essa linfa vai adiante. Então, a MENS, ela também ajuda nesse processo. A microcorrente, quando associada, ela vai ajudar nesse processo. Então, se eu quero um efeito de rejuvenescimento, eu posso fazer a drenagem linfática facial junto com a microcorrente. E eu vou alcançar esse resultado de forma muito mais rápida e eficiente. Certo? Então, ali tem uma imagem da aplicação de microcorrente. Aquela ali a nível facial, tá? Então, tratamento de microcorrentes tem indicação para ruga, flacidez de face, vai auxiliar no vigor da pele. Quando além da gente perder a bioeletricidade ao longo da idade, a gente também tem alteração de colágeno. Então, tudo isso acaba favorecendo, né, nessa imagem do rosto. Então, quando a cliente ela quer rejuvenescimento, ela quer melhorar o vigor da pele, reduzir ruga e flacidez, eu posso associar a microcorrente com a drenagem e eu vou ter um resultado incrível, tá? Então, podemos utilizar eletrodos de caneta, que é tipo esse aí que vocês estão vendo na foto, que circulam sobre o rosto, utilizando frequência e intensidade variada, de acordo com a finalidade do tratamento. Então, eu vou determinar no aparelho uma frequência e vou determinar uma intensidade. E com essa canetinha, eu vou fazer movimentos circulares no rosto, tá? Associando com a drenagem. Quando o objetivo é esse, maior vigor, maior tonicidade da pele, redução de ruga, aspecto mais jovem, tá bom? Existe também a ionização facial, que é associar a drenagem linfática com a ionização. Né? Na verdade, a ionização facial ela pode ser associada à drenagem linfática. É um outro tratamento estético, que quando unido à drenagem também tem um efeito muito bom. Ele consiste na utilização de um tipo de corrente, que chama corrente galvânica, para aumentar a administração transcutânea de substâncias ionizáveis. Existe o tratamento que chama... Até o final da aula eu vou lembrar o nome, que também pode ser associado com a ionização, tá? Os íons do agente ativo são carreados para a pele, através de repulsão, e permeiam a pele através de poros e frestas do extrato córneo rompido. A finalidade terapêutica vai depender das características das substâncias utilizadas. Então, ali eu trago para vocês uma imagem também. A ionização facial é considerada como um tratamento de rejuvenescimento também, tá? Dentre outras finalidades. E por este motivo, ela pode ser associada à drenagem linfática. Então, faço a drenagem, associo com a ionização facial e também posso ter um efeito muito benéfico em relação ao rejuvenescimento. Hoje em dia, a procura por tratamentos que deem um aspecto mais jovem à pele, principalmente do rosto, é muito grande. Então, quando a gente entende que a gente pode associar condutas, fazer de forma isolada ou fazer de forma associada, a gente tem uma variedade de tratamento para oferecer para os nossos clientes, tá? Eu, por exemplo, tenho uma idade que já não me permite certas coisas. Então, eu faço autocuidado. Eu faço em mim mesma. Então, eu sempre procuro fazer drenagem de face, tenho cuidados com a pele, não faço em mim mesma a ionização nem a microcorrente, mas faço a drenagem, porque assim a gente vai ficando mais velho e a gente quer manter o rostinho de princesa, de 15, 18, 20, 25, e assim como eu, que tenho esse desejo, várias outras pessoas no planeta têm também. Então, a procura por esse tipo de tratamento é muito grande.
tratar da pele, do rosto, tratar a face, para estar sempre com um aspecto mais jovem, mais saudável. Porque a drenagem, junto com essas outras condutas, também promove isso. Além do aspecto mais jovem, um aspecto mais saudável da pele. Aquela pele que você olha e você vê, poxa, né, que pessoa saudável, que pessoa com rosto bonito, com a pele viçosa, né? Então, é importante tudo isso, tá? Meus amores, acho que não tem nenhum rapaz, né? Para eu não cometer um agafe. Não. Então, eu vou chamar minhas queridas. Eu coloquei esse artigo lá na unidade 3, seção 3, pré-aula. Eu vou dar para vocês, são agora 15 para 9. 15 não, 5. 5 para 9. A gente retorna 9h25. Então, 30 minutos para a leitura do artigo, certo? Depois da leitura do artigo, a gente vai fazer a discussão dele. Fechado? Está na seção 3, ok? Unidade 3, seção 3. É esse artigo que está aí. Benefício da drenagem linfática manual no pós-operatório imediato de rinoplastia. A gente vai falar bem dessa parte de face. E aí vai trazer a rinoplastia para esse processo. Certo? Então, voltamos às 9h25, ok?
E aí, meninas, podemos? Sim, Pro. Pronto, vamos nessa então. Cadê? Deixa eu só... Vamos lá, minhas queridas. Cadê? Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. O título do artigo, não é? É benefício da drenagem linfática manual no pós-operatório imediato da cirurgia de rinoplastia, que é a cirurgia de correção de nariz. Bom, eu vou deixar vocês conduzirem a discussão, vou mediar a discussão, tá bom? Tá. Vamos lá. Essa discussão, eu falei para vocês da unidade 3 e 4, que eu vou dar nota. Quem me mandar, falei do print já? Falei não? Não, não estou sabendo. Pronto. Quem entrega para mim o print, vamos combinar para de hoje a 8. Semana que vem, vocês vão me mostrar aqui na aula, cada uma vai abrir no momento sua câmera e vai me mostrar o print, ou vai, enfim, colocar, enfim, na aula, tá? Com as outras turmas no primeiro bimestre, eu pedi para me mandar, mas teve muita confusão, então eu vou recolher esse bimestre em cada aula. E aí, de hoje a 8, vocês vão me mostrar o print e vai valer ponto na transversal, certo? Eu estou definindo a quantidade de pontos ainda. Essa discussão de hoje vai valer como atividade de sala de aula também, mas vai valer uma pontuação de 100 pontos, certo? Essa leitura com a discussão, quem está aqui hoje, tá? E vai ter uma outra atividade que eu estou definindo e que eu vou tentar ainda até amanhã, talvez, não sei, definir e aí falar para vocês, ou mandar mensagem por Brenda, enfim. A gente vai se comunicando, tá bom? Mas, a princípio, essas duas atividades, a discussão de hoje e o print da unidade 3 e 4 do AVA. Tá? Para valer nota também. Vou pegar esse print semana que vem. Tá bom? Mas vamos lá para a discussão do artigo. Benefício da drenagem linfática manual no pós-operatório imediato da cirurgia de rinoplastia. É com vocês, meus amores. O que é que vocês me falam a respeito desse artigo e a respeito do que a gente vem estudando aí há 2 semanas, que é a drenagem linfática? Me contem aí que eu sou toda ouvidos. Ninguém? É porque a gente fica um pouco tímido. Não fiquem não estou nem vendo o rosto de vocês, só estou ouvindo a voz. Mas é basicamente que você falou, né? Que a drenagem linfática ajuda no pós-operatório, também no pré, e tem aquela função, né? Porque do edema ajuda a eliminar esse edema que a gente fica com o rosto um pouco inchado, principalmente nas sessões, né? Nas cirurgias. E a gente viu também que a correção do nariz, né, tem 2 partes, né, tem 2 fases, tem a aberta e a fechada. E na aberta, como eu posso dizer, uma coisa mais
trabalha, ele é uma cirurgia mais Agressiva. isso do que na fechada, entendeu? Mas nas duas, a drenagem linfática é muito eficaz. Perfeito. Ok, Líbia. Quem mais? Eu leio devagar, professora, então eu comecei a ler a parte que ele drenagem linfática agora. Mas o que a senhora tem mostrado e o que também a gente já tem até um pouco, pelo menos a minha turma está dando morfo e sistema cardiovascular, então a professora entrou um pouco no assunto dos vasos linfáticos. E como os vasos linfáticos não têm um bombeamento próprio, que faz a linfa entrar nele a movimentação, né, muscular e tudo mais. Isso. Quando uma pessoa faz uma cirurgia dessa, ela pouco movimenta o rosto. Então, além da cirurgia em si já causar todo o edema desde a hora que ela sai, ela não vai movimentar o rosto, o que eu creio que deve agravar bastante. E por isso a drenagem é tão necessária. Exatamente. Perfeito. Ok, Brenda. Quem mais? Fala aí. Tem outros benefícios, né? O artigo traz outros benefícios da drenagem no pós-operatório. Quem leu aí? Professora, além da redução do edema. Ele fala que a área, eu também já vi umas fotos, que a área do olho fica roxeado. Então, pela drenagem auxiliar como a senhora falou, na diminuição dos metabólicos, ele também faria essa parte de diminuir. Acaba que, por consequência, como a drenagem também ajuda, né? Todo o processo circulatório local, então favorece uma melhor oxigenação, favorece uma melhor nutrição, e acaba que ajuda também nesse processo de regressão do hematoma, que é essa roxidão, né? A gente chama de hematoma periorbital, que é esse roxo que fica em volta do olho, entendeu? Quem mais? O que seria esse quadro álgico? Dor. Toda vez que vocês ouvirem falar quadro álgico, quer dizer dor. Redução do quadro álgico, redução da dor. Entendeu? Quem mais? Mais ninguém? Só Líber e Brenda? Professora, eu não terminei de ler todo, porque eu também leio devagar. Mas, assim, eu achei incrível que a drenagem, ela ajuda, ela não auxilia, né, do alívio de dores. E, assim, eu li pelo artigo que pode ser realizado no segundo dia pós-cirúrgico. Quando a gente faz a cirurgia, assim, tão agressiva, a gente não quer que ninguém toque, né? Mas... No caso do artigo, ele estava explicando que não pode ser tocado no nariz, não é isso? Isso. Você não vai fazer movimento nenhum tipo de manipulação direta no nariz, onde foi realizada a cirurgia. Você vai fazer na região em volta, tá? E assim, isso é a visão desse artigo, porque os artigos, existem vários artigos, né? Existem autores que dizem, inclusive, que a drenagem pode ser feita no primeiro dia. Entendeu? No momento da cirurgia, assim que encerra a cirurgia? Após a cirurgia. Existem autores que defendem isso, tá? E existe esse aí que falou do segundo. Mas o importante é que seja feito, porque, de fato, promove muitas melhorias, entendeu? Entendi. Ô, prof, eu sigo uma blogueira, acho que alguém aqui deve seguir. O nome dela é Stephanie Matos. Ela fez essa cirurgia, tanto que ela explicou
que o pós-operatório dela, ela teve uma pancada, porque ela tem um filho, ela teve uma pancada no nariz, aí todo mundo tá falando, e realmente o nariz dela, narina, a abertura do nariz, uma tá Sim. torta e a outra Ficou. tá certinha, tá correta. Aí quando ela foi no médico, ela gravou uma história só explicando que ele tá ajudando ela no auxílio de massagens para que a narina que ficou torta, ela volte ao seu formato normal, porque uma ficou perfeita e a outra, como ela não teve repouso e nem cuidado com o pós-operatório, aí ficou meio deformada, ficou torta. Entendi. Essa cirurgia que ela fez, eu não sei qual foi, mas pela sua descrição, é uma cirurgia que chama alectomia, que é uma cirurgia que mexe só na asa do nariz, tá? Uhum. A rinoplastia, ela é mais ampla, digamos assim. Ela envolve o nasal, o osso nasal. Geralmente as pessoas têm uma saliência do osso nasal ou tem o nariz caído e tem, às vezes, a asa mais aberta. Aí, quando mexe em tudo, chama rinoplastia. Uhum. Quando mexe só na asa do nariz, chama alectomia. Não precisa mexer no osso, mexe só na asa, entende? Então, às vezes, a asinha do nariz é aberta, mas o restante do nariz é um nariz harmônico. Então, vai mexer só na asa. Pelo que você me falou, eu não sei, porque não conheço, não vi e tal, mas eu acredito que ela fez somente essa, né? Porque você disse que uma ficou torta, a outra não ficou. É uma cirurgia mais simples. Ficou bem diferente. É uma cirurgia menos agressiva, a alectomia, mas que no pós-operatório, quando a gente faz a drenagem, também tem efeitos maravilhosos. O inchaço vai ser menor, a aparência pós-cirúrgica feia, né, com roxo, é um pouco menor do que a rinoplastia. A rinoplastia é bem mais agressiva. O rosto, os olhos ficam com edema, ficam roxos, né, com aquele hematoma, a gente chama hematoma periorbital. O rosto, às vezes, todo fica inchado, porque é um trauma, né? Você mexe no osso, enfim. Entendeu? Entendi, pô. Eu vou terminar de ler o artigo. Certo. Opa, Que mais? e o que é a equimose? Que eu li aqui. É o vermelhidão. Ah, ela contribui para isso também, né? É. E na regeneração do nervo, né? Auxilia as cicatrizes, né? Isso auxilia na cicatrização, na redução do quadro álgico, na regressão do edema, certo? Professora, os benefícios dessa cirurgia ajudam muito na respiração nasal, né? Sim, inclusive, pacientes, clientes, enfim, que é porque eu estou anotando aqui, viu? Que tem já problema respiratório por conta de desvio de septo, né? Que é o desvio interno do osso nasal, enfim. Aí já precisa fazer cirurgia para corrigir esse desvio, porque respira mal. Aí, às vezes, já aproveita e já faz a rinoplastia junto. Foi o que aconteceu com uma amiga minha. Uma amiga minha tinha desvio de septo e ela não gostava do nariz dela. Ela queria melhorar a harmonia do rosto dela com a cirurgia do nariz, com a rinoplastia. Ela juntou o útil ao agradável. Então, hoje ela respira melhor, porque o desvio que ela tinha interno foi corrigido, e hoje ela tem uma autoestima muito melhor, porque o nariz dela, que ela não gostava, ela conseguiu corrigir, entendeu? Então, juntou a sim, fome com a vontade de comer. Obrigada. Nada. Professora, professora? ou pode falar, Oi. pode falar. Ô, professora, então Oi. é tipo assim, a drenagem já é um processo que tem que ser praticamente obrigatório após uma cirurgia, né? Como a cirurgia da rinoplastia. Bom, Porque assim, não os é benefícios, obrigatório, mas é recomendado, entendeu? sim, porque os benefícios que tem é tudo só para a melhora mesmo, a cicatrização, diminuir inchaço, ajudar a linfa, é tudo, é como se fosse fundamental aqui, olhando por esse Exatamente. artigo.
Exatamente. Inclusive, uma opinião minha, pessoal, é que todo cirurgião plástico indicasse no pós-cirúrgico, junto com os remédios, a drenagem linfática. Ó, tô te dando alta, você vai usar esse medicamento de 8 em 8 por 7 dias, esse aqui de 12 em 12 por 5 dias e vai fazer 10 sessões de drenagem linfática. Já devia ser parte do pacote, entendeu? Pelos benefícios que a drenagem faz. É isso que eu tô vendo aqui. Por isso que eu tô falando assim, então é praticamente quase que obrigatório. Deveria ser mesmo, porque os benefícios são absurdos de bons. Até para não ter infecção. Exato. É Perfeito. muito importante. Muito. Quem mais? Próxima uma coisa, quando ele fala de auxiliar, ele já diz embaixo, mas enfim, quando ele fala de auxiliar na redução de cicatrizes e melhor elasticidade da pele, é porque o sistema linfático trabalha junto com o sistema imunológico. Então, Sim. Ele auxilia na redução das cicatrizes, de prevenir e combater qualquer infecção, qualquer coisa, como o próprio texto diz, por causa disso, não é? E a parte da elasticidade, a drenagem linfática faria então, a estimulação de colágeno? Exatamente. Na verdade, é como a gente falou, a drenagem, ela oxigena melhor o tecido, ela nutre melhor o tecido, porque trabalha ali em paralelo com o sistema cardiovascular. Então, o sangue, ele leva oxigênio e nutrientes. E a linfa, ela retira esses metabólitos e tudo né? Então, eles fazem essa troca. Então, devido a isso, oxigena mais, nutre mais, consequentemente, aquela pele, aquela região, ela vai ter uma melhor recuperação. A cicatriz, que de repente ficaria feia, né? Fora de harmonia, esse processo de drenagem, ela fica uma cicatriz melhor. A pele fica com uma malemolência, digamos assim, né? Mais macia. E aí, essa cicatriz, ela também vai ficar bonitinha, alinhadinha, entende? Por conta desse processo. A hidratação a aderência da pele, a fibrose, tudo isso a drenagem diminui. E quando eu diminuo tudo isso, eu também diminuo a possibilidade de ter uma cicatriz feia. Entendeu? Mais alguém? Não? Bom, então, meus amores, eu vou fazer assim um resumão, né? Para a gente finalizar. O artigo traz justamente isso, o que é a rinoplastia, como é que ela é feita, ela pode ser feita... hoje em dia existe, inclusive, a rinomodelação, que é feita com ácido hialurônico, que são aplicações, né, locais, que dão forma àquele nariz. Existem os procedimentos com fios também, e existe a cirurgia aberta, tá? Que é fazer o levantamento da parte superficial, mexer nessa parte óssea, mexer nessa parte cartilaginosa e deixar o nariz lá bonito como o cliente deseja, tá? Mas todos esses processos, independente de qual seja, vão trazer consequências pós-cirúrgicas. Uns vão trazer consequências piores e outros vão trazer consequências mais leves, mas todos trazem consequências. E quando a gente utiliza a drenagem linfática no pós-cirúrgico desse, a gente ameniza essas consequências. Então, a drenagem linfática, ela vai ajudar na regressão do edema na fase pós-operatório, vai diminuir esse tempo de pós-operatório, vai diminuir a dor, vai favorecer uma cicatrização, uma recuperação cicatricial melhor, ou seja, eu vou ter uma aparência daquela cicatriz, que tem que ser discreta mesmo, toda cirurgia plástica tem que ter uma cicatriz discreta. Então, eu vou ter uma aparência, um aspecto melhor dessa cicatriz. Eu vou ajudar também a regredir esses hematomas, né, que é impactante no pós-cirúrgico, né, principalmente de rinoplastia aberta.
que fica aquele olho bem roxo, aquela face bem edemaciada. A drenagem ela deve ser feita sempre de forma suave, não desrespeitar os limites cirúrgicos. Então, se no caso do artigo, que é a rinoplastia, eu não vou manipular o nariz, eu vou manipular as áreas em volta. E aí, o artigo, os benefícios associados à conduta são enormes. E que, quando aplicada a conduta de maneira correta, a recuperação ela é mais rápida. E observar o desejo, o objetivo que o cliente queria é mais rápido, porque quando ele faz a rinoplastia, ele quer ter um nariz bonito. Se ele faz a rinoplastia associa com a drenagem, ele vai ver o resultado desse desejo dele mais rápido, tá? Então, a drenagem linfática, de fato, deveria vir no pacote. Todo procedimento plástico, sobretudo da rinoplastia, deveria vir com a drenagem facial no pacote, tá? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é essa. Quem não conseguir ler o artigo todo, dá uma lida na parte que ficou faltando, porque é um artigo bem interessante, certo? Eu vou tentar divulgar ainda essa semana a outra atividade, mas, a princípio, eu pontuei essa discussão de hoje, né? Participação, enfim. E o print das unidades 3 e 4 para a semana que vem, tá? Deixa eu só concluir aqui. Antes de vocês saírem. Rapidinho aqui, para ver quem estava como ouvinte. É o print das atividades diagnósticas? As atividades todas do AVA. Quando vocês entram no AVA, tem 2 Valdineias, né? Sim. Pronto, acho que... 1, 2, 3... Peraí, só um minutinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Professora, a senhora vai fazer a postagem da aula passada e dessa nas sessões? Vou fazer agora. Já estou com o meu YouTube aqui aberto para poder fazer. Pronto. Certo. Quando a gente abre, o print que eu quero é o seguinte, quando vocês abrem o AVA, lá do ladinho, vem assim, né? Unidade 1, unidade 2, unidade 3, unidade 4. E tem uma bolinha, né? Quando vocês fazem todas as atividades, a bolinha fica toda preta. O que eu quero é o print com essa bolinha. Então, unidade 3 e 4, ou seja, a unidade 3 e 4 com a bolinha toda preta. Que quer dizer que vocês fizeram todas as atividades, entendeu? Aí eu vou dar o ponto. Entendi. Tá bom? Então, minhas queridas, é isso. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Nos vemos de hoje a 8, tá bom? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim. Não fiquem chateadas se eu demorar de responder. Não é nada pessoal, é correria mesmo. Minha vida é uma loucura. Não quero nem imaginar. Mas uma hora eu respondo, viu? E a gente vai se falando. Façam as atividades. Já vou tentar postar as aulas e a pontuação da discussão de hoje, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Amém, beijo. Tchau.